O profeta messiânico. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Isaías capítulo de número 53. Vamos ler a partir do versículo 1. Aleluia. Nos diz a palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E do trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Podei-vos assentar? Aleluia, Jesus, glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. Nesta noite, se eu lhe perguntasse qual o valor da cruz para você? Nesta noite nós ouvimos já aqui louvores, já ouvimos algumas palavras, e eu lhe pergunto sobre a cruz, e eu lhe perguntasse qual o valor da cruz para você? Isaías, o profeta messiânico, ele tendo uma revelação, ele começou a profetizar a respeito do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ele começou uma revelação, Deus dando a ele uma revelação. É 430 anos, pastor? 750 anos antes de Jesus. O profeta messiânico tendo uma revelação, ele dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Ele diz: olha, porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, que não tinha beleza, não tinha parecer, nenhuma formosura. Olhando nós para ele,
nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Isaías estava vendo o momento que Jesus subindo ao Calvário, depois de ser chicoteado, condenado, esbofeteado, cuspido, humilhado, ele subindo, levando ali a cruz para o Calvário, todo machucado, ensanguentado, ferido. Isaías, tendo a revelação, ele diz: olha, ele foi subindo, e como a raiz de uma terra seca, sem parecer, sem formosura, e quem olhasse para ele não tinha beleza nenhuma para que ninguém desejasse. Era desprezado. E nós sabemos que naquele momento que Jesus foi subindo para o Calvário, ele era desprezado naquele momento. O mais indigno entre os homens. Homens de dores, experimentados no trabalho, de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, não fizemos dele caso algum. A palavra do Senhor diz que, mas ele verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O sacrifício de Jesus, ainda hoje, tem muitos que olham para ele e não vê nenhuma beleza nele para que possa desejar. Muitos olham e não vê nele nenhum parecer. Muitos ainda olham e desprezam o sacrifício dele. Mas a palavra diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A palavra ferido, ela quer dizer que ele foi golpeado, ele foi ofendido, ele foi injuriado, ele foi magoado por mim e por você. Jesus, ele foi, antes dele, ali no sacrifício, ele passou, foi ferido, ele foi golpeado, ofendido pelos nossos pecados, para nos dar saúde. Não só saúde física, mas principalmente a saúde espiritual, a saúde emocional. Sabe por que a saúde espiritual? Porque nós éramos doentes pelo pecado. Por causa do pecado, todos nós adoecemos com o pecado. Mas ele veio para nos sarar. A palavra diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões. A palavra transgressões, ela quer dizer que por nós não cumprirmos, não observarmos os regulamentos da palavra, por nós não cumprirmos a palavra de Deus, por nós não observarmos, por nós não guardarmos esta palavra, ele foi ferido. Porque nós que não observamos, não foi ele. Foi nós que transgredimos, foi nós que não cumprimos a palavra, foi nós que não observamos, mas ele tomou o meu e o seu lugar. Diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. A palavra moído, ela quer dizer triturado, ele quer dizer esmagado, quer dizer fatigado. E ele diz ainda mais: o castigo que nos traz a paz.
aleluia, estava sobre ele. Ou seja, a pena, a punição, o castigo quer dizer que a pena, a punição que se influencia, que era para nós, estava sobre ele. Ou seja, a pena quem devia pagar era nós. Nós que devíamos pagar a pena, mas ele levou sobre ele. A palavra diz que ele levou sobre ele o castigo, a punição que era nossa. Estava ali sobre ele, para nos dar a paz. Porque a palavra diz que o castigo que nos traz a paz, ou seja, o castigo estava sobre ele para nos dar paz. Por isso que nós temos paz em Cristo Jesus. Por isso que nele nós encontramos a paz. O mundo vive aí desesperado pela paz, dizendo, não, nós queremos paz, nós estamos em busca da paz. Mas que paz é essa que eles buscam tanto e não encontram? O homem, ele vive aflito. De um lado para o outro ele procura a paz. Ele diz, não, quando eu conquistar tal coisa, eu vou ser feliz, eu vou ter paz. E ele conquista e não tem. Aí ele diz, eu vou viver absolutamente. Aí ele começa a viver a vida. Aí ele começa nas práticas do mundo, bebida, drogas, enfim, festas, farra. E ele descobre que ele não tem paz. Ah, porque a violência é grande, nós não temos paz porque a violência é grande. Se você mora num lugar de não tem violência, você descobre que mesmo assim você não tem paz. Porque a paz nós só encontramos nele. Porque aqui a palavra é bem clara, diz que ele foi o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, glória! Pisaduras quer dizer lesões produzidas por golpe, por impacto, por dilaceração, por rotura da pele. Ou seja, por ele ter sido golpeado, por ele ter sido dilacerado, nós fomos sarados do pecado. Fomos sarados. Aleluia, Jesus. A palavra sarada, ela quer dizer aquele que se recuperou, aquele que tem boa saúde física e mental. Ele é desprovido de medo. Ele é difícil de enganar. Ele é esperto. A palavra diz que por causa disso nós fomos sarados. E quando alguns estudiosos dizem que quando Jesus foi chicoteado, aquele chicote se chamava Azarron. Falei certo, né, pastor? Azorrag. Acertei? Azorrag. E diz que ele feito de couro. E na ponta deles, são várias pontas, e na ponta deles havia pedaços de osso e pedaços de metais, para que quando ele batesse, ele não só machucasse, mas ele arrancasse pedaço. Alguns estudiosos dizem que as feridas produzidas por esse chicote em Jesus, o dia que eu fiquei sabendo disso, eu chorei. Diz que dava para ver o pulmão de Jesus. A carne dele foi arrancada, a tal ponto que quem olhasse conseguiria ver seus órgãos internos. O dia que eu vi isso, irmãos, eu chorei. Porque eu falei, Jesus sofreu tanto por nós. Aleluia, Jesus.
Mas por causa desse sofrimento dele, nós fomos sarados. Nós fomos sarados porque ele levou sobre si. Aleluia. E todos nós, amados, andávamos desgarrados. Aleluia, Jesus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, que cada um se desviava pelo seu caminho. Obrigada. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aleluia, Jesus. Deus fez cair sobre ele todas as nossas iniquidades. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Todos os nossos pecados estavam sobre ele. Nesta noite nós já ouvimos aqui, para nós estarmos cansados, aflitos, lançar sobre ele e tomar sobre nós o jugo dele, que é leve, que é suave. Nós já ouvimos nesta noite que a cruz, aleluia, Jesus, o nosso tempo acabou. A palavra diz que ele foi oprimido, mas não abriu a boca como um cordeiro, irmãos. Apesar de todo esse sofrimento, apesar dos seus órgãos ali, daquela forma que ele estava, ele levando, não levou literalmente a cruz, mas ele levou uma parte da cruz, que diz que ele levou a parte de cima. E a palavra diz que ali, aleluia, Jesus, diz que ali, quando ele levou ali sobre a cruz, levando aquela parte, mesmo assim ele não abriu a sua boca. Imagine, irmãos, Jesus ali daquela forma que ele estava. Mas ele foi subindo ali para o Calvário, levando aquela parte de cima da cruz. Diz que dado momento ele não conseguiu mais carregar. E aí entra o Simão Cirineu e ajuda ele a carregar. Mas quando chega lá no Calvário, imagine as costas de Jesus toda ferida. Eles arrancam o manto que cobria. Quando a gente tem um cortinho, você sabe que quando coloca um pano, uma atadura em cima, algo em cima, quando vai tirar, a carne arranca junto. Arrancam de Jesus. A cruz, irmãos, não era feita com madeirinha bonitinha assim, polida, não. Era uma parte de madeira de um tronco inacabado. Sabe aquela madeira que você pega, que não pode pegar de qualquer jeito, que estrepa a sua mão, enche a sua mão de farpas? Era assim. Deitam Jesus com as costas toda dilacerada sobre a cruz. Mas ele não abriu a sua boca. Como uma ovelha perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pega-se uns pregos. Quando fala em pregos, a gente imagina aqueles pregos. Mas não era esses pregos. Eram uns pregos tipo, que são cravos, que na realidade é aqueles que é ponto de assim, tipo um cone. E eles faziam a execução da cruz de uma forma para provocar muita dor. A gente fala das mãos furadas, mas Jesus não foi pregado pelas mãos. Jesus foi pregado pelo punho. Nós temos um nervo aqui, que até de brincadeira, se você fizer na escola, quando eu era criança, adolescente, a gente fazia essas brincadeiras. Se você pegar aqui com o seu polegar, no seu braço ou no braço de alguém, tem um ponto. A gente, quando era criança, eu sabia, hoje eu acho que eu não sei mais, nunca mais eu fiz. Se você apertar, ele provoca uma dor grande. Quem já brincou disso sabe. Na escola a gente tinha essa brincadeirinha, besta.
E eles pregavam exatamente esses cravos em forma de cone, esses pregos em forma de um cone, justamente para pregar, para pegar justamente nesse nervo que provoca uma dor terrível. Mas mesmo assim ele não abriu a sua boca. E a palavra diz que levantam Jesus todo ferido, pregado naquela cruz. Eles levantam a cruz, mas ele não abriu a sua boca. E a palavra ainda diz que ele lá, ferido na cruz, sufocado, porque a posição não deixa ele respirar, porque ali, quando a gente ouve sobre o que era a crucificação, irmãos, porque quando Jesus estava pregado, se ele fizesse força para respirar, além das dores de encostar as costas naquela madeira, além das dores que ele sentia, a sua carne rasgava ainda mais. Mas ele não abriu a sua boca. E ele ali na cruz ainda, quando crucificado entre dois ladrões, na sua morte foi posto com os ímpios. Um à sua direita, outro à sua esquerda, dois ladrões. E ainda assim mesmo, um dos ladrões dizendo para ele: tu não é o Cristo? Desce daí. Tu não tem poder? Tu não é o Filho de Deus? O outro olha e diz: ei, cala a boca, porque nós merecemos estar aqui, mas ele não. E ele olha para Jesus e diz: ei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ali na sua morte, mesmo sofrendo, ele ainda oferece. E sabe o que é mais interessante ainda? Que na cruz, sofrendo tudo isso, sem abrir a sua boca, ele ainda ora pelos aqueles que colocaram ele na cruz. Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Diz que a natureza chorou, o céu escureceu, a terra tremeu, porque a natureza sabia quem estava lá na cruz. Até o momento em que Jesus diz: Pai, está consumado. O que eu vim fazer, eu cumpri, Pai. Eu agora posso entregar o meu espírito em tuas mãos, Pai. Porque o que eu vim fazer, eu cumpri. Isaías viu esse momento e profetizou esse momento 750 anos antes. E nós hoje estamos aqui, 2000 anos depois, dizendo que Ele fez tudo isso por mim e por você. Hoje nós temos aqui já consumado esse sacrifício dele lá na cruz do Calvário. Nós não vimos isso acontecer, mas pela fé nós cremos, porque a palavra diz que Ele sofreu tudo isso por mim e por você. Qual o valor da cruz para você nesta noite? Qual o valor da cruz? O que ela simboliza? Porque muitos olham e acham que foi simples um sacrifício que Jesus fez. Não, quando nós analisamos o que Jesus fez, foi insuportável. Mas Ele fez tudo isso sem abrir a sua boca, para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui na presença dEle e adorarmos a Ele. Eu quero, pastor, bota o hino ali, Israel, bota o